Hoje o nosso Papo de Feras começa com uma figura do mercado imobiliário que eu admiro muito, assim, tenho honra de dizer que eu conheço, que é meu amigo, que me ensina muito e faz toda a diferença no mercado imobiliário. Rodrigo Werneck, CEO estrategista da Cúpula, hoje também na Credialuga, né? Então, obrigado pela visita, Rodrigo, por estar aqui com a gente. É uma honra muito grande participar da sua jornada de trabalho, de fazer parte dos seus times, vamos falar assim de alguma forma. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre quem é o Rodrigo Werneck, quem é esse cara que voa o Brasil inteiro, que tem mais horas de voo que eu já conheci. Contar um pouquinho da sua história nas empresas que você faz parte hoje. Vamos bater um papo. Bora, Rafa. Satisfação, cara. Uma honra estar aqui contigo. Um cara que é meu amigo, que eu admiro demais, parte da direção de uma empresa que é uma forte referência para o mercado brasileiro, uma empresa ultra organizada, uma empresa humana, né? Uma empresa com alma. Sim. São poucas as empresas que têm uma alma tão visível como a Pantera. Eu sou, antes de mais nada, pai de 2 pequenos, que são o meu motivo, né, de tá na pista, rodando. Eu acredito demais que a gente precisa ser uma referência inspiradora para os nossos filhos. Sim. Se o mundo tivesse melhores pais, certamente a gente teria um mundo melhor. Com certeza. Então, essa é a minha prioridade número 1, assim. Tenho 2 pequenos que me acompanham, ainda que à distância, em determinados momentos, que sentem falta, mas quando eu estou em casa eu procuro ser o melhor pai do mundo e eles compreendem e eu gosto de, pelo menos uma vez por ano, levá-los em grandes ocasiões da minha vida profissional para eles entenderem o impacto do que eu estou construindo. Sim. E é muito legal que eles conseguem perceber isso, né? A gente muitas vezes não consegue demonstrar o que nós fazemos para os nossos filhos e esse é um ponto de atenção que a gente deve ter, sempre tangibilizar, né? Usando a comunicação adequada com uma criança de 4 anos, de 7 anos, de 10 anos, porque isso gera conexão, gera admiração, gera respeito e isso vai resultar em adultos melhores. Então, eu tenho o privilégio de liderar, de certo modo, 2 empresas do mercado imobiliário. A Cúpula, uma empresa que se tornou referência nacional em educação para imobiliárias, para gestores imobiliários. Uma empresa que já caminha aí para completar 19 anos, nascida em Curitiba e que hoje reúne aí mais de 80 talentos, entregando consultoria, educação, conteúdos e aplicações de marketing. Dentro da Cúpula, a gente construiu uma comunidade, eu gosto de, assim, chamar a nossa base de clientes, né, como antigamente se chamaria. Eu não gosto disso. Abobino essa expressão. Para mim, o grande objetivo de uma marca deve ser construir uma comunidade ativa, Sim. engajada. Nós construímos isso dentro da Cúpula e dentro desta comunidade que muito nos respeita, que nos tem como uma referência, nasceu este novo negócio chamado Credialuga, uma empresa de soluções financeiras para imobiliárias. Perfeito. Que são a parte, né, constituinte da comunidade da Cúpula. Essa empresa é uma fintech, portanto, muito mais escalável do que o business educação da Cúpula. É uma empresa já hoje maior do que a Cúpula, algumas vezes maior do que a Cúpula em termos de faturamento, pessoas. Sim. Nós, basicamente, oferecemos produtos de garantia locatícia para que as imobiliárias possam alugar imóveis com garantias mais consistentes. É legal que a gente já usa, né? As 2 empresas que você participa já faz parte da Pantera e a gente se sente muito mais confortável em estar nas suas mãos e a gente sabe que é um bom produto, né? Isso é legal. Eu lembro do Summit esse ano, que eu levei também meus filhos, né? Eu pedi, eu acho que é desse evento que você tá falando, e eu peguei, tava na recepção lá e eu tava sua esposa falando, não, meus meninos vão vir também, falando com a minha mulher. Então, para mim foi muito importante estar naquele momento e os meus filhos enxergarem isso também.
Eu tava lembrando aqui agora, o primeiro podcast que eu fiz na minha vida foi com você. Eu tava muito nervoso, assim, sabe? Tipo, eu falei, caramba, podcast, tava naquela fase que podcast era um negócio que todo mundo queria e tal. Aí você me chamou pro modo avião. Eu lembro que pra mim foi disruptivo na minha vida, porque eu tinha dificuldade em falar, eu já tinha contratado uma coaching, enfim. E aí eu lembro que do convite eu falei assim, cara, eu vou ir muito mal, mas eu tenho que tentar, eu preciso fazer. E partindo daquele momento, assim, na minha vida, então até tô agradecendo pessoalmente, eu comecei a me permitir falar. Então, assim, eu falei com você, depois eu fui em outro podcast, aí depois eu me desafiei a apresentar para o pessoal, aí vocês me chamaram para o Summit. Então, assim, eu acho que a atividade cúpula, ela desenvolve pessoas também. Isso eu acho de extrema importância para o mercado, porque às vezes as pessoas têm uma operação muito boa dentro de casa e ele não mostra porque ele não consegue, né? Tipo, tem vergonha de falar, enfim, de mostrar os números. Então, isso foi uma coisa que aconteceu com a Pantera, junto com... entrando no mundo cúpula, vamos falar assim, que a gente começou a se permitir mostrar o que... E isso fez a empresa crescer mais, sabe? Então, a gente tinha muita dificuldade de mostrar os nossos números. Não pode mostrar. Por que eu não posso mostrar? Então, hoje a gente entende que faz muito sentido isso, né? E você sabe que a comunicação, isso é muito bom que você traz. A comunicação é hoje uma skill fundamental que um executivo precisa desenvolver, seja a sua própria comunicação, né, assertiva, com clareza, argumentos estruturados, e uma segunda, né, variante aqui, que é a capacidade de contar uma boa história. Sim. Uma boa história que você começa dentro de casa, contando para os seus filhos. Né? Vamos lá, são duas perspectivas possíveis. Né? Ou você chega em casa reclamando do trabalho, dizendo que está tudo uma droga, ou você chega em casa contando realizações e trazendo os teus filhos para dentro dessas realizações, que foi o que você fez. E quando você desenvolve essa habilidade e leva essa habilidade para dentro da tua empresa e começa a ressignificar tudo que o time está construindo, a construção se torna muito mais poderosa. Com certeza. É muito legal. Eu tô muito... A Pantera, vou falar da Pantera, se desenvolveu muito com vocês, assim. É muito claro o que aconteceu com a gente pós-cúpula, né? Que a gente trocou sistema, a gente trouxe tecnologia, eu lembro o primeiro ano que nós fomos no Summit, foi eu, a Rafaela e o Fábio. E a gente voltou dali, cara, falei, meu Deus, eu não sabia que existia imobiliária assim, né? E eu ainda falei assim, um dia a gente vai contar nossa história lá na frente, até me emociona, porque foi muito legal, assim, tipo, pra nós. E aí a gente começou a abrir os olhos para o crescimento e para se permitir crescer, né? Então hoje a Pantera tem 20 parceiros, né? E eu visito a operação não com a mesma velocidade que você, mas eu visito muitas operações e eu vejo as deficiências assim das imobiliárias, e eu vejo que a gente se destaca justamente por estar envolvido em grupos de imobiliárias de grande porte, ou de pequeno também, mas entendendo melhor o mercado. Nessas suas viagens, o que você entende que é o maior desafio das imobiliárias? Óbvio que cada região é diferente, mas existe algum desafio comum, né? O que você entende que é o verdadeiro maior desafio das imobiliárias hoje para crescer, para converter mais, enfim, o que você enxerga hoje rodando esse Brasil inteiro aí? Legal. As imobiliárias, geralmente, elas são fundadas ou dirigidas por pessoas com boa visão mercadológica. Você, naturalmente, tem ali uma parcela menor de pequenas imobiliárias que são míopes, digamos assim. Não enxergam os movimentos de tecnologia, não enxergam novos fornecedores, novas tendências, como a fiança onerosa que a Credialuga oferece, mas é uma parcela menor. O que une essa parcela e os grandes players, as imobiliárias mais maduras?
é a dificuldade com a geração de talentos, né? Com o desenvolvimento de novas lideranças, a atração de pessoas que são diferenciadas. A imobiliária, de certo modo, ela acaba sendo refém, né, de um eterno turnover ali, que você não consegue ter os melhores corretores perdurando longos períodos, né? As imobiliárias sofrem demais com aquele processo em que um corretor, uma pessoa ali de alta performance é o campeão de vendas num ano, no ano seguinte ele sai e funda uma nova imobiliária. Sim. É um mercado que ele é naturalmente inclinado à pulverização. O sonho do cara é ter uma imobiliária. Exato. Né? E para mim isso, confesso que desce atravessado na garganta. Sim. Porque claramente é um mercado que não consegue equacionar a retenção desses talentos. Porque se você tem uma pessoa como essa, né, de alta performance, essa pessoa quer mais autonomia, ela quer liderar um time, ela quer fazer as coisas do jeito dela, eu acredito que tem um caminho da negociação e da construção. Para reter, né? Isso, para que essa pessoa continue produzindo aqui. Sim. Então, hoje, as imobiliárias que mais crescem pelo Brasil são aquelas que conseguem equacionar esse plano de carreira. Sim. Que muitas vezes vai passar por um CNPJ novo, sim. Mas com a bandeira da imobiliária, digamos, mãe, né? Da imobiliária que deu origem àquele novo CNPJ, com determinados níveis de autonomia, enfim, uma participação, né, acionária ali. Mas esse é o grande ponto, é desenvolver pessoas e reter essas pessoas. Que legal que você falando sobre isso, que eu percebo que a gente está muito à frente de muita coisa, porque assim, a Pantera hoje eu tenho colaborador que tem 29 anos de casa, eu tenho com 23, tenho com 20, eu tô falando de corretores, tá? E a gente identifica realmente o momento da vida da pessoa é importante. Por exemplo, eu tinha um corretor que se tornou gerente por osmose, vamos falar assim, porque não tinha ninguém para gerenciar, não cabia totalmente naquele papel. A gente tinha dificuldade de ter essa troca, falar, meu, você não serve para estar nisso nesse momento. Por muito tempo serviu. E a gente, se eu falar, ele vai sair e tal, e eu consegui reposicionar esse cara. Eu acho que isso foi mágico na Pantera, assim. Reposicionei algumas pessoas que entenderam num feedback que não fazia sentido naquele momento estar naquela posição. E hoje é exatamente o que você falou. Eu tenho um exemplo de um corretor conosco, que ele está há 23 anos, ele saiu da gerência e voltou para a corretagem. Ele ganha muito mais dinheiro, é uma pessoa muito mais feliz, e eu consegui reposicionar ele sem perder esse talento, que é muito talentoso, é muito bom, e para a empresa eu precisava dessa pessoa, eu não queria perder ele para o mercado, nem para uma concorrência possível. Hoje na Pantera a gente tem, falando em educação e a forma de reter talentos, eu tinha essa dificuldade também, e eu tentei trazer de fora alguns gerentes, enfim. O meu time não aceitou muito bem quem vinha de fora, por conta de cultura, de método de trabalho que vem com alguns vícios de outras imobiliárias. Então eles expeliram alguns gerentes. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer agora? O que eu fiz? Eu criei um programa de desenvolvimento interno, que chama VR, onde eu qualifico e a gente entende junto se o corretor quer fazer parte da gestão também, porque às vezes não faz sentido, é só um sonho, né? E se faz sentido ele ser gestor, se ele se enquadra naquele papel, e aí eu consigo desenvolver pessoas pensando em plano de carreira também. Mesmo que ele não se torne um gerente ou faça parte de uma diretoria que seja, ele evolui como pessoa, que ele começa a enxergar os números de uma forma diferente que o corretor vê. Ele enxerga muito número, conversão, por que tem que desenvolver a pessoa, enfim. Eu acho que isso foi muito legal, e nesse momento eu já criei mais 2 gerentes, que eu tinha muita dificuldade. Eu não conseguia abrir uma loja, por exemplo, porque eu não tinha ninguém para colocar na gerência. Aí eu criei 2 gerentes, 2 subgerentes e mais um gerente. Então é bacana. A UP também ajuda bastante isso na nossa universidade interna, que as pessoas falam, poxa, a imobiliária está se preocupando com o nosso plano de carreira, porque senão ele só é um corretor numa imobiliária que não
ele só está lá para vender ou para alugar imóvel. A gente acha que faz muito sentido desenvolver as pessoas e criar esse corpo de ter propriedade para falar, ser um real consultor para conversar com o cliente, porque o corretor não é muito bem visto, né? Se ele tiver corpo, propriedade, a gente entende que vai se converter muito mais e ele se torna um profissional mais elegante no mercado. Então, eu acho que essa dor que você traz, graças a Deus, nesse momento eu não tenho, mas eu acho que as imobiliárias têm que enxergar dessa forma. Eles também têm que investir na pessoa, para a pessoa evoluir, né? A imobiliária tem que ser uma empresa escola. Total. Que ela continuamente está formando e desenvolvendo pessoas e a imobiliária que tem um líder sensível à frente, capaz de enxergar o melhor posicionamento para os seus talentos, é uma empresa que vai muito mais à frente da concorrência. Legal. E o que você acha hoje do mercado, assim, quais são as tendências, vamos falar assim, rodando? Pô, cara, você deve ter muita experiência do sertão à cidade grande, né? Além da IA, né, que chegou com força, tem mais alguma coisa que você enxerga como tendência de mercado que... Sim, acho que o primeiro ponto é a tendência da intermediação, né? A transação imobiliária, ela está no mundo todo cada vez mais intermediada por imobiliárias e corretores de imóveis, o que é uma excelente notícia, porque é um negócio complexo e quando você olha para os valores envolvidos, isso gera insegurança e hoje o número de golpes aplicados no mundo não para de crescer, é assustador o quanto o celular se tornou um vetor ali de ação do crime. Então, a transação imobiliária está cada vez mais intermediada e isso tem, naturalmente, resultado num crescimento muito expressivo, tanto do número de imobiliárias quanto do número de corretores. Por conta da baixa barreira de entrada, cada vez mais imobiliárias menores surgindo, então essa é uma tendência, que as grandes imobiliárias sejam muito poucas e você tem um mercado muito pulverizado em termos de empresas e pessoas físicas, né, autônomos trabalhando por conta. Bom, dito isso, a sequência, né, desse raciocínio é uma especialização, atuação em nicho, né, cada vez mais pessoas e empresas atuando em recortes mercadológicos muito bem definidos, porque o marketing se torna cada vez mais caro, concorrência maior, puxa os preços, né, do digital, os preços da publicidade, dos marketplaces, tudo fica mais caro e isso força, de certo modo, a especialização, e quem se especializa, quem escolhe determinados mercados, performa melhor, acaba vendendo com mais recorrência, transacionando com mais sucesso. Outra tendência é a inserção ali da inteligência artificial para otimizar processos, especialmente de relacionamento com o cliente, primeiro atendimento, suporte, porque o cliente cada vez mais imediatista, cada vez mais exigente, ele busca respostas rápidas. Sim. Que muitas vezes você não vai ter condições de oferecer, seja durante a noite, seja durante um horário de pico em que você tem muita gente acionando a imobiliária, porque de repente choveu no final da tarde. Sim. E aí todo mundo quer reparo de manutenção. Então esse atendimento ele tende a ser cada vez mais híbrido, né? Não é inteligência artificial sozinha, mas é uma IA que alterna momentos máquina e humano dentro da mesma conversa. Muito bom. Hoje o nosso atendimento é assim, né? Pega final de ano, que eu fecho, ela está trabalhando e a pessoa está sendo atendida com excelência, inclusive até chegar na mão do corretor, ou a pessoa que está à noite, ela trabalha à noite, o corretor às vezes não está disponível naquele momento, eu acho legal. E depois da conversa iniciada pelo corretor, ela inclusive volta para a inteligência artificial. Né? Se o cliente não respondeu mais, ok, daqui a uma semana a IA reabre a conversa. E você acha que vai, falando no corretor estar cada vez mais presente no negócio,
Você acha que vai, tipo, americanizar isso? A gente vai... O cartório de Santo André, por exemplo, o primeiro, exclusivo, ele coloca o nome do corretor na escritura como responsável daquilo. Isso eu acho muito legal. Até porque você pega um advogado num processo, ele tem que ser assinado por um advogado. Você acha que o Brasil corre a sorte de ter esse tipo de situação de ser obrigado a um corretor participar daquela escritura, por exemplo? Você acha que chega nesse momento, não? Sim, eu acredito. O mercado brasileiro, ele caminha não a passos rápidos, mas passos consideravelmente ágeis. Ele anda numa direção de uma formalização cada vez maior. A reforma tributária é um grande marco, porque ela fecha o cerco sobre a sonegação nas transações. Então o governo passa a ter muito mais controle sobre a ocupação dos imóveis, né? Esse imóvel, né, único ali, ele passa a ter uma espécie de um CPF, que de certo modo vai permitir ao governo ter a clareza, está alugado, né? Tem alguém pagando aluguel sobre esse imóvel, se tem alguém pagando, tem alguém recebendo, onde é que você mora, né? Você começa a ter uma correlação ali de informações que fecha o cerco. Então, a tendência é que cada vez mais haja um controle e uma fiscalização muito próxima e convenhamos, algo saudável, né? Porque todos pagamos impostos, por que o locador não vai pagar? Né? Tem que pagar junto conosco. E esse negócio de tokenização? Estão falando bastante. O que você manja disso? Já estudou? O que você está pensando sobre isso? A tokenização, ela é uma tese, né, para mim, muito virtuosa, a partir do momento que ela, de certo modo, ela possibilita, né, a transação não apenas de um imóvel único, né, mas de partes do imóvel de forma muito simplificada. Fraciona, né? Eu tô te perguntando porque eu ainda não entendi direito como funciona. Mas parece que se fraciona um imóvel e você consegue comprar uma fração, isso já acontece, e aí eu já não sei mais direito, mas é isso que é tokenizar? Você transforma o imóvel num ativo que pode ser muito mais líquido, né? Porque ele possibilita essa transação descomplicada, com tecnologia embarcada para isso. A grande questão que hoje trava, de certo modo, o avanço dessa tecnologia é a legislação. Né? A legislação ainda está na era do cartório. Como ficaria uma matrícula nesse caso? Exato. Tem vários proprietários, e se tiver uma ação no nome desse aqui, não consigo... Exato. Tem ainda algumas questões que, na minha opinião, tendem a convergir para um modelo híbrido, em que você tenha essa tecnologia no paralelo, mas ela lastreada por um cartório para que você tenha esse controle. Eu procuro conter, né, o ímpeto ali de aprofundamento, de estudar a fundo, e a própria reforma tributária agora, para mim, é outro exemplo importante. A reforma tributária, ela ainda tem últimas definições importantíssimas a serem tomadas pelo governo. Então, a partir do momento que você tem o escopo completo, mergulhe e entenda o escopo completo. Por enquanto você precisa ir tomando base do que está acontecendo, e a tokenização para mim é a mesma coisa, você precisa ir tomando base do que está acontecendo, mas a imersão a fundo você tem que fazer quando você tem um regulamento legal definido, as regras estão na mesa, aí você estuda e passa a operar. A gente hoje tem muito proprietário assustado com essa nova reforma. Nós já estamos trazendo alguns advogados para falar, mas ninguém tem certeza das coisas como vai ficar, então assim, é tudo muito especulatório, né? E a gente tá aqui, calma gente, tá tudo bem, deixa acontecer, vai acontecer, então deixa acontecer, a gente vai entender, porque agora não é hora da gente ficar desesperado, nem vamos se adaptar, vai vender os imóveis, pôr o dinheiro no banco, faz sentido? Então não vai perder os imóveis, né? Então, legal, Rodrigo, obrigado pela visita na Pantera, a gente está no meio do Insider agora, veio bastante imobiliário, a gente se sentiu muito honrado assim, de ser anfitrião e mostrar a nossa operação, esse bate-papo com a galera, o pessoal falando, nossa, a operação de vocês é muito redondinha, tal.
A gente fica muito orgulhoso e dedico também a cúpula, as meninas, o seu pessoal que abriu nossa mente para poder evoluir e estamos evoluindo imobiliários. Eu acho isso o máximo, assim. Obrigadão, meu amigo. Eu que agradeço, Rafa. Que Deus abençoe aí a sua jornada. E eu sei que você é um cara muito dedicado, assim, acho que a gente tem muito orgulho. O mercado imobiliário tem orgulho de ter um cara que nem você tocando à frente dessas empresas e trazendo soluções e ajudando as imobiliárias a crescerem. Muito obrigado. Tamo junto, Rafa. Beleza? Super obrigado. Valeu.